Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e eu quero falar com você sobre esse símbolo que aparece aí no seu canto direito. Eu vou te contar para que ele serve. Ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolozinho. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias aqui na nossa arquidiocese. Conheça mais sobre esses trabalhos e, se puder, contribua. A sua ajuda ela é extremamente importante para dar sequência a esses trabalhos e ela tem transformado a vida de milhares de pessoas aqui na nossa arquidiocese. Então, se puder, contribua. E agora chegou a hora do YouCat. Nesse quadro, você sabe, né? A gente conhece um pouquinho mais sobre a nossa igreja e aquilo que é colocado como um norte para que possamos buscar e seguir na caminhada espiritual. Então, vamos conferir? Hoje a gente vai fazer o YouCat com o nosso querido diácono Henrique Zanola. Henrique, bom dia! Bom dia, Vanessa. Uma alegria estar novamente aqui junto com vocês para falar sobre temas que nos ajudam a viver melhor a nossa fé. O prazer Bom dia é todo a todos nosso. vocês que nos ouvem. Muito obrigada, Henrique. O prazer é todo nosso para falar um pouquinho mais sobre esses temas que mexem tanto com o nosso espiritual, né? E hoje a gente vai falar sobre o que sabemos sobre Deus. E aí eu já começo com uma pergunta. Existe uma contradição entre a fé e a ciência natural? Nós não poderíamos dizer uma contradição, porque se nós cremos que Deus ele criou todas as coisas, se ele criou a natureza, se ele criou o ser humano, então como que poderia haver uma contradição entre o Criador e as suas criaturas? Mas ao mesmo tempo, não existe uma correspondência direta. Eu posso olhar para a natureza, olhar para o ser humano e encontrar Deus aí. Mas Deus não está ali equivalente à natureza, porque nos ensina o catecismo, e o CAT nos traz também essas mesmas informações, que toda a natureza, toda a criação está marcada pelo pecado original. Então, de alguma forma, esse pecado original mexe com as coisas que foram criadas. O ser humano não é aquela coisa harmônica presente lá naquela narrativa do Jardim do Éden, onde não havia ainda o pecado, a natureza não é a mesma coisa, mas tudo sofre ali uma diferenciação por causa do pecado. Então, Deus cria todas as coisas, então por isso não há uma contradição, mas há uma diferença. As coisas não são tal como Deus as criou. Há ali uma diferença, porque o pecado entra no mundo e desvirtua um pouco as coisas que Deus havia criado. Entendi. E o que significa não terás outros deuses além de mim? É um pensamento que começa a se desenrolar ali nos primeiros livros da Bíblia, de Gênesis para frente, em que Deus começa a se revelar, mostrando que Ele era o único Deus que existia. E essa é a nossa fé. Nós temos uma fé que é monoteísta, que acredita num único Deus. Então, no contexto bíblico, a gente encontra, e aí não só lá no princípio, mas em toda a Bíblia, e até nos dias de hoje, algumas pessoas que não creem só no Deus que nós cremos, mas que creem também em outros deuses. Então, desde aquele momento, a partir dos patriarcas, depois por meio dos profetas, dos apóstolos aí no Novo Testamento, vai sendo anunciado para o povo de Deus que, olha, há aí algumas outras pessoas anunciando que existe o Deus para isso, o Deus para aquilo, como acontecia, por exemplo, na Grécia, né? Tinha um Deus para cada coisa. Tinha um Deus para a prosperidade, tinha um Deus para quando a mulher queria engravidar, tinha um Deus para cada situação. Então, desde o princípio, Deus começa, a partir dos seus escolhidos, a anunciar, olha, só tem um Deus. Sou só eu, não existe outro Deus que divide o senhorio comigo. E aí o anúncio de que não há um outro Deus
de que nós devemos prestar culto somente a Ele, etc., é um chamado a nós não nos perdermos. Porque quando nós nos unimos ao Deus verdadeiro, ao único Deus que existe, nós estamos buscando pela verdade e, consequentemente, pela liberdade e pela salvação. Mas quando nós nos prendemos a criaturas ou a qualquer outra coisa ali que se manifeste ou se intitule como Deus, a gente começa a se perder. Porque não é o Deus verdadeiro, não é aquele que nos criou, nem aquele que nos redimiu e, consequentemente, não é a verdade que nós devemos buscar. No bloco anterior, Diácono, a gente estava falando sobre a questão financeira, né? Sobre saúde mental e a saúde financeira de uma pessoa, como ter um equilíbrio. E aí, durante a conversa com o Robson, a gente tocou nesse assunto do dinheiro, muitas vezes, ocupar um lugar central na vida da pessoa, né? Ela acaba endeusando aquela moeda, aquele dinheiro, aquela nota, como se fosse a base da sua vida. E ela acaba se perdendo, porque quando... Aí eu estou falando, né, claro, a minha percepção, quando nós acreditamos em Deus e acreditamos que há um Deus que nos protege, que nos ampara, nós temos paz, nós temos tranquilidade. E quando a gente pega algo e coloca no centro dessa atenção, aí no caso o dinheiro, por exemplo, isso gera aflição e não paz, né? Exato, exatamente. Hoje talvez não seja como era antigamente, onde as pessoas construíam aí uma imagem de bronze e se ajoelhavam diante dela. Mas a gente pode pensar quantas vezes, de fato, nós pegamos uma pessoa, nós pegamos um objeto, nós pegamos o dinheiro e o colocamos nessa posição central e até o personificamos como sendo um Deus. Inclusive, há um relato bíblico em que o dinheiro é personificado enquanto Deus e é chamado de Mamon. É o Deus do dinheiro. Então é sempre necessário a gente pensar, porque é uma forma de idolatria no tempo presente, né? Eu mesmo me ajoelhar diante do dinheiro, e não essa prostração que eu faço na igreja, mas ajoelhar a minha vida diante disso. Fazer tudo pelo dinheiro, deixar o caminho de Deus, deixar as virtudes, deixar aquilo que é bom por causa do dinheiro, passar em cima dos outros por causa do dinheiro. Então esse desequilíbrio é promovido justamente porque deixamos de buscar o Criador para poder ir atrás da criatura. E você falou uma palavra que é bem isso, né? Desequilíbrio. E Deus, ele promove na nossa vida equilíbrio. A Bíblia, ela tá como um manual de como devemos viver para que possamos ter um equilíbrio. E é isso que é importante, né? A gente ter esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e ter apenas um Deus, servirmos apenas um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus presente, o Deus que nos traz tranquilidade, que nos traz calmaria e que nos traz bênçãos. É isso mesmo, né? Exato. Essa proposta do Evangelho, por mais que ela tenha também alguns momentos que nem sempre são a tranquilidade, mas são a verdade. E é isso que importa, né? E em busca dessa verdade, a nossa vida ela se equilibra, sim. Porque os pecados que eu tenho, os desequilíbrios talvez de personalidade, de temperamento que eu tenho, vão encontrando eixo em Deus. Aí volta aquela primeira pergunta que você fez. Não há uma contradição entre a fé neste Deus verdadeiro e a ciência natural que sou eu. Mas não há uma equivalência. Então, Deus me criou, e por causa do pecado original, pode ser que eu tenha um traço de personalidade que vá contra os caminhos do Evangelho. Pode ser que eu tenha sido educado a um caminho que não é mesmo aquilo que o Evangelho me pede. Então, quando eu me reaproximo do Senhor, eu tenho a oportunidade de colocar todos esses desequilíbrios no eixo. O Senhor também faz isso com a nossa vida. É como se as coisas estivessem fora de ordem e quando a gente coloca Deus centralizado ali, tudo se faz ordenado novamente, né? Exatamente. Deus, ele é essa harmonia, ele é esse equilíbrio para a nossa vida. Sem ele, a gente não consegue viver essa graça. A gente pode até pensar na filosofia, na psicologia, que são importantíssimas, que têm a sua importância em diversas esteiras da nossa vida, mas só Deus tem essa profundidade de trabalhar coisas em nós que vão muito além daquilo que a inteligência humana é capaz de fazer. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, ele mexe com tudo em nós. Não só nesse nível espiritual, em que às vezes a gente não pode ver,
mas também na nossa materialidade, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de tratar as pessoas e etc. E Deus é pai, né, Diácono Henrique? Deus é pai, ele vai cuidar. Então, às vezes, eu imagino que a gente, em uma situação, peça paciência para Deus e ele, como pai, ele não vai dar paciência, simplesmente, filho, toma sua paciência. Não, ele vai nos colocar em uma situação para que possamos exercitar a paciência. Por quê? Porque ele não quer nos dar os peixes, ele quer nos ensinar a pescar, né? É uma coisa até engraçada, eu brinco às vezes com as pessoas dizendo, olha, eu não rezo mais pedindo a Deus paciência, porque Ele sempre manda alguma coisa de dificuldade ali para eu conseguir contornar e aí ganhar aquilo que eu pedi. Então Deus ele tem o seu jeito de se manifestar, né, de agir na nossa vida, a sua pedagogia, porque sendo Pai, Ele nos ama e sabe como a gente é, Ele conhece tudo de nós. Então ele conhece também os caminhos pelos quais a nossa vida vai encontrar salvação e os caminhos que vão ser de toda forma proveitosos para a gente. Ele é um pai que nos ama e por isso nos conhece muito bem. Que nos ama incondicionalmente a todo tempo e sempre quer o nosso bem, o nosso melhor. E a gente precisa estar atentos, né? Porque às vezes Deus fala por detalhes. Ele não vai chegar e colocar um bilhete na sua porta ou então, né, te mandar um WhatsApp ali falando, filho, é isso. Não, a gente tem que ficar atento, né, a tudo que acontece ao nosso redor, porque é nos detalhes que Deus se revela. Exatamente. Seria bom, né, se eu abrisse, por exemplo, meu WhatsApp aqui agora e Deus resolvesse algumas das minhas dúvidas, mas infelizmente a coisa não é dessa maneira. Deus ele tem uma forma de ir se mostrando para as pessoas. A gente vê, por exemplo, nessa revelação do Deus único, teve todo um caminho para Deus poder se mostrar. Então, da mesma forma, Deus ele vai trabalhando a gente para que a gente, sobretudo, tenha fidelidade a Ele. Que a gente vá aprendendo a ouvir a sua voz. Então, tal como talvez uma criança, ela tenha ali um método de aprendizado. Primeiro, a criança lá na escolinha aprende a fazer as letras separadamente, aprende mesmo a desenhar. Sim. Depois ela vai aprendendo o significado daquelas letras. Ela vai depois aprendendo a pegar aquelas letras formando frases, formando palavras. E aí depois ela vai desenvolvendo, a partir da fala, em conjunto com a escrita, uma forma de entender o mundo, de se comunicar com este mundo. Então Deus ele usa da mesma forma com a gente. Tem todo um mundo sobrenatural que nós não conhecíamos e Deus aos pouquinhos ele vai nos inserindo neste mundo, falando com a gente, permitindo que falemos com Ele, por meio da Sagrada Escritura, que é onde Ele vai se revelando ali a nós, por meio dos acontecimentos, da natureza, de tudo aquilo que existe. Então Deus tem um jeito de chegar até os nossos corações. A gente só precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor para que possamos ver Deus chegando, né? Exatamente. E eu queria Inclusive, desculpa, pode falar. Só para complementar isso, essa frase que é ali, por exemplo, a fundação do judaísmo é justamente pautada na escuta. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então esse Shema, escuta, Israel, é o fundamento da relação com Deus. Se eu não consigo escutar a Deus, eu não conseguirei ter uma relação com Ele. Tudo passa pelo processo da escuta. Diácono Henrique, eu queria agradecer, a gente já está chegando no final do bloco e eu queria muito, muito agradecer essa aula mesmo que o senhor deu aqui sobre essa questão de quem é Deus e as maneiras lindas que Ele se revela nas nossas vidas, que a gente possa realmente, né, conseguir silenciar o mundo para que a gente escute a única palavra que deve entrar no nosso coração, que é a palavra de Deus. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa, uma alegria sempre estar aqui junto com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada. E no próximo bloco a gente tem mais um momento de espiritualidade, a reflexão do Evangelho do dia com a nossa querida Moninha. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta.